A Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus, surgiu por causa do consumo de carne animal. Mas além dessa doença, outros vírus transmitidos de animais para humanos já mataram milhares de pessoas no mundo todo e continuam matando, como o HIV, o Ebola, a SARS, a gripe suína, a doença da vaca louca. Entendo que comer carne é uma escolha pessoal, mas que impacta diretamente na vida de cada um dos seres vivos desse planeta. E esse vídeo de hoje é para te alertar sobre os vírus zoonóticos, que são aqueles transmitidos para humanos por animais e que são cada vez mais comuns. O novo coronavírus chega trazendo uma série de lições e agora eu te convido para refletir comigo sobre elas. Bom, 70% das novas doenças que infectam os seres humanos hoje em dia têm origem animal. Isso mesmo, 70%. Esse é um dado da Organização Mundial da Saúde, que já vem há um bom tempo alertando sobre os hábitos de consumo dos seres humanos e sobre os riscos do consumo de carne animal. E não, eu não estou falando apenas sobre o consumo de animais exóticos. Vamos lembrar aqui algumas das últimas epidemias que foram muito faladas e que mataram milhares de pessoas no mundo todo. A gente tem o Ebola, lembrando, não mataram, matam ainda, né? O Ebola, que teve origem nos morcegos, a SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, que veio das civetas, a MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que teve origem nos camelos e nos dromedários, a raiva, que veio dos cães, a gripe aviária dos frangos, a gripe suína dos porcos e agora o novo coronavírus, que causa a doença Covid-19 e que também tem origem animal e ainda está sendo investigada pelos órgãos mundiais de saúde e controles de doenças. Ainda não está bem claro como que ocorreu a mutação que permitiu o surgimento do novo coronavírus. E nesse momento, muitos cientistas estão no mundo todo tentando desvendar esse mistério. Mas já se sabe que o novo coronavírus teve origem em um mercado de frutos do mar na cidade de Wuhan, que é a 7ª maior cidade da China. No dia 31 de dezembro de 2019, a OMS disparou um alerta depois que uma misteriosa pneumonia se espalhou pela cidade de Wuhan. E aí começou uma corrida para se descobrir qual a origem desse vírus e então se constatou que foram contaminadas pessoas que tiveram contato com o mercado popular da cidade. Bom, como a gente sabe, a China tem a cultura do consumo de animais exóticos, então se começou uma investigação para tentar descobrir qual espécie vendida naquele mercado estava sendo a hospedeira desse vírus. Lá nesse mercado, pessoal, eram vendidos, além de aves e porcos, vários outros animais vivos ou já mortos fatiados, como koalas, escorpiões, esquilos, porcos-espinhos, crocodilos, filhotes de lobos e até camelos. A suspeita principal até agora é de que o hospedeiro seja o pangolim, um mamífero que está ameaçado de extinção e que está na lista dos animais mais traficados do mundo por ser visto na Ásia como uma iguaria com poderes sobrenaturais. Bom, o fato é que até agora o novo coronavírus já infectou mais de 156 mil pessoas no mundo todo, matou quase 6 mil e a pandemia ainda está muito longe de ser controlada. Vale a gente lembrar aqui também que algo muito importante é que o novo coronavírus não é um vírus novo, por isso se chama novo coronavírus. Os coronavírus são uma grande família que pode causar várias doenças, desde resfriados comuns até doenças mais graves como a SARS e a MERS, que sim, fazem parte da família dos coronavírus. E esse novo coronavírus que causa a Covid-19, ele é uma mutação que ainda não havia sido identificada nos humanos até o final de 2019. E segundo a OMS, existem ainda vários outros coronavírus em diversos animais que ainda não infectaram os humanos. Ainda, porque é uma questão de tempo. E por isso a gente precisa parar e pensar sobre onde o consumo animal está nos levando. E existem vários pontos de reflexão para a gente pensar nesse momento que a gente está vivendo. Primeiro é a gravidade do consumo de animais selvagens e a ameaça desses hábitos para a população mundial. Com essa crise do novo coronavírus, a China proibiu temporariamente o consumo de animais selvagens e fechou vários mercados populares lá no país. Mas quando passar essa crise, os mercados vão reabrir e o consumo de animais selvagens vai ser liberado de novo pelo governo e aí novas doenças vão surgir. Esse ciclo já se repetiu em várias outras epidemias com outros vírus.
Além de não ser vantajoso para o governo chinês essa proibição do consumo de animais selvagens, isso é muito difícil de fazer por vários motivos que vão desde o tamanho da população até as questões culturais e também por ser algo difícil de ser regulamentado, porque a maioria dos comércios são ilegais e assim não tem, claro, estatística e nem controle. Hoje, pelo menos 2.800 espécies selvagens são usadas para consumo humano e muitas delas estão entrando em extinção por causa disso. E segundo a ONU, o tráfico de espécies protegidas movimenta entre 8 e 10 bilhões de dólares por ano. E a demanda maior é de países como a China e o Vietnã. Países que, aliás, sabem da existência de todos esses mercados ilegais. E aí tem uma outra questão, que é a insalubridade dessas feiras e comércios ilegais. O Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal já disse que esses locais são perfeitos para o surgimento de novos vírus, porque os animais de espécies selvagens são colocados ali naqueles mercados em situação de estresse, já que eles são expostos vivos e mortos na hora que o cliente escolhe. E além disso, eles também ficam ali misturados com várias outras espécies e assim surgem vírus que infectam humanos. E aí, a gente já sabe no que dá, tá aí o exemplo do novo coronavírus. Comer animais selvagens está tornando cada vez mais comum que doenças mudem de espécie e se espalhem na população. Ah, Evelyn, mas eu não como animais exóticos. E esse é o nosso segundo ponto importante de reflexão. O problema não está só na China. No mundo inteiro se come porco e frango, e eles deram início às gripes aviária e suína que mataram um monte de gente. E se eu for para esse lado do papo, tá? A gente ainda chega rapidinho nas carnes processadas que os brasileiros tanto amam e que são o alimento cancerígeno número 1 no mundo, segundo a OMS. Mas eu nem vou me aprofundar nisso hoje porque eu tô aqui para falar sobre o coronavírus. O fato é que a gente precisa usar esse momento para olhar para o próprio umbigo antes de apontar o dedo para o próximo. Não, o problema não é cultural só na parte da Ásia ou na parte da África, onde se comem animais selvagens e até mesmo cachorro. Para quem come boi, isso é um absurdo, mas em outras regiões do mundo, como a Índia, quem come boi é visto da mesma forma. Então entendam que comer bicho é comer bicho. Não importa se é boi, frango, cachorro, morcego, cobra, tanto faz. O tipo de bicho é só uma questão de percepção. Animal é animal, eles são feitos da mesma coisa, eles têm os mesmos órgãos, funcionam da mesma forma. Entendam que bicho é tudo igual. A discriminação e a distinção de esse é aceitável comer e esse não é só uma percepção incoerente da tua cabeça. Bicho não foi feito para alimentar humano. E o consumo animal está cada vez mais comprometendo a biodiversidade do planeta e a saúde humana. E aí a gente entra num outro ponto de reflexão que talvez te faça entender que tu também faz parte desse problema ao consumir, por exemplo, a carne bovina. Segundo a ONU, com o crescimento desordenado do consumo animal e com a abertura desordenada diária para a produção de carne, está se tornando cada vez mais difícil manter os humanos longe dos animais selvagens que chegam até as grandes cidades levando novas doenças. Então o lance, entendam, não é só o consumo direto do animal selvagem. No Brasil, por exemplo, segundo o IBGE, tem mais gado do que humano hoje em dia. Nos dados de 2017, eram 207 milhões de brasileiros e um rebanho de 210 milhões de cabeça de gado. Já parou para pensar na área de pastagem que tem que abrir para essa bicharada toda? Em 2017, essa área já era equivalente a 220 milhões de hectares, 9 vezes o tamanho do estado de São Paulo. Além de todo o custo ambiental da pecuária, essa expansão contínua de terras em áreas selvagens está levando os bichos silvestres para o convívio humano e aumenta o risco de contágio de doenças que em nós humanos podem sim ser mortais. Além do mais, tem toda essa questão da superpopulação animal para abate, tá? Falando também sobre porcos e aves, por exemplo, animais que comprovadamente espalham vírus e são criados em situação insalubre, em espaços apertados, onde o contágio é certeiro. Então junta tudo isso ao fato de que hoje milhares de pessoas podem cruzar o planeta de um ponto ao outro em um único dia, podendo espalhar rapidamente uma nova doença, como é agora o caso do novo coronavírus com a Covid-19. A Agência Alimentar das Nações Unidas já reforçou que é preciso uma abordagem nova sobre o consumo de animais. Existem muitas lições por trás dessa pandemia do novo coronavírus. Aliás, higiene, né, gente? É inadmissível que uma pandemia em 2020 tenha que fazer o povo aprender a ter bons hábitos
hábitos e hábitos simples de higiene. A ONU já alertou que nós estamos num limite da existência, que daqui em diante vai ser impossível lidar com problemas causados pela cadeia de consumo animal se as coisas continuarem como estão. Porque o mundo não tem um sistema global de saúde capaz de lidar com as ameaças de novos vírus que surgem do nada, cada vez com mutações mais fortes e se espalhando cada vez mais rápido num planeta superpopuloso. Tem um documentário muito maravilhoso no Netflix, chamado Pandemia, aliás, não tem momento melhor, para assistir ele, e que traz também uma série de aprendizados, um atrás do outro. Ele mostra em vários episódios o trabalho de muitos profissionais ao redor do mundo que correm contra o tempo para prevenir e conter epidemias. É mesmo muito interessante, sério, quando terminar esse vídeo tu vai lá e assiste, tá? Porque em vários momentos eles abordam essa relação óbvia entre o desordenado consumo animal e as doenças que ameaçam a humanidade. O problema de tudo é que quando acontecem essas crises, as pessoas até param um pouco e refletem, mas quando a crise passa, parece que a memória passa junto, Nesse momento, segundo a OMS, o consumo de carne em geral diminuiu no mundo por causa do surgimento do novo coronavírus. Então é sim um momento muito importante, um momento chave para a gente botar a mão na consciência e pensar mesmo em mudar, em pensar aonde que os nossos hábitos estão nos levando. Entendam que o consumo de carne animal, e aí eu falo de todos os animais, é um barril de pólvora, com as carnes exóticas virando moda, com a demanda da carne bovina, suína, aviária no mundo aumentando, com a expansão de terra selvagem para pastagem, com a superpopulação animal para abate e com as regulamentações cada vez mais frágeis que visam somente o lucro e não a saúde do povo. Ou seja, é um problema em grande escala. E não importa o tipo de bicho que tu come, porque uma coisa puxa a outra. Então não adianta tu apontar o teu dedinho precioso para os hábitos alimentares dos asiáticos. O problema não tá lá. O problema é o hábito de consumo de animais no mundo todo. Então reflita sobre isso. E pensa que eu nem entrei aqui na questão ambiental e nas questões dos direitos animais, porque senão esse vídeo ia ter 30 minutos. Só lembrem que animal não é alimento. Que tu não olha pro teu cachorro e pro teu gato e vê um alimento, Então tem que ser coerente, racional e lógico. O lance é parar de consumir carne e secreções de animais. Os nossos hábitos alimentares têm realmente que mudar, senão epidemias e pandemias zoonóticas vão continuar acontecendo no mundo todo e o novo coronavírus vai ser só mais um para a estatística.